vamos lá. Tá? Muito bem, olha só. Ontem, dia 1º de abril, era é, é, o dia de Páscoa, né? Então, a Páscoa em Israel, né, a celebração, a comemoração, lembrando que Páscoa, Pessah, é a celebração, né, da saída, da libertação de Israel do Egito, ok? É uma celebração propriamente hebraica, tá? Então, ontem foi Páscoa, né? E na sequência de Páscoa vem, né, o molho das primícias e pães asmos. Tá lembrado que eu falei isso tanto na jornada do hebraico bíblico que a gente fez, quanto na aula semanal, né, na última aula. Então, o que que acontece? Falei na semana passada. O que que acontece agora também? Inicia, né, algo muito interessante no texto bíblico, e que é a contagem do Homer, e que eu vejo pouca gente falar disso, né? Passa batido, sim, passa por cima, e verdadeiramente não dão uma importância ou não explicam. E faz parte do Antigo Testamento, faz parte ali do livro de Levíticos 23, né, do capítulo 9 ao 16, e precisa ser dito. Então, hoje, a gente vai falar da contagem do Homer, né, e a preparação de Shavuot. Shavuot é festa da colheita. Shavuot, que é o nome hebraico, que significa semanas, né? E que dá a nossa referência, né? O link no Novo Testamento é a descida do Espírito Santo em Atos 2, né? Chamada de Pentecostes, porque é 50 dias depois da Páscoa. Então, vamos lá, né? Vamos começar. É, Hoje eu estou aqui com uma garrafa d'água, porque hoje eu preciso beber água. A garganta não está muito boa. Então, vamos lá. A água. Olha só. A base de todo o texto, de tudo, está em Levíticos, no capítulo 23, do verso 9 e até o verso 16. Tá? O texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés. Senhor aqui, tudo em letra maiúscula, o tetragrama. Yud, Re, Vav, Re. O verso 10 diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ou seja, Moisés já estava dando uma orientação de quando eles entrassem, né, na terra de prometida. Eles iam conquistar Canaã e depois eles iam fazer isso. Molho das primícias. O molho das primícias é um molho, aquele né, você tira colhe, né, da plantação, né, e geralmente nessa época é cevada, ok? É cevada. Então, e diz que vai entregar para o sacerdote. Aí no verso 11 diz assim: Este, ou seja, o sacerdote, moverá o molho perante o altar para que serás aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao Senhor Deus, ao Senhor, ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas.
O verso 15 continua assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sábado, contareis 50 dias, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Hã? Em algumas traduções, trazem lá direitinho, escrito Homer, mas esse contareis é contareis o Homer. E o que significa Homer? Né? Homer é uma palavra hebraica, que significa essa medida de cereal, de cevada. Ela depois, ela foi, vamos dizer assim, uma medida correta, 2,2 litros, mas era aproximadamente um feixe, um molho. Ou seja, o Homer não é inicialmente uma contagem. O Homer é a oferta que se levava ali, né? Uma oferta agrícola, concreta, uma oferta. Tá? E era a oferta do molho das primícias? Será? Em Levíticos 23, Deus diz: quando entrarem na terra, tragam o molho, o primeiro molho da colheita, que é o Homer. O Homer. O sacerdote o moverá perante o altar. Isso acontece quando? Está escrito lá, no dia seguinte ao sábado. E o que isso significa? Que esse ato representa reconhecer que a colheita vem de Deus, Deus é o provedor, e também consagrar ao Senhor o início da produção. Eram dois objetivos: o reconhecimento, a gratidão, que tudo vem do Senhor, que a colheita vem do Senhor, e também consagrar o início da produção. É uma oferta de primícias, ok? Uma oferta de primícias. Mas então, professor, o que é a contagem do homem? O que fala ali para contar? Aí logo depois o texto diz assim: contarei para vós. E aqui que nasce a contagem. A contagem começa a partir daí, no dia em que o molho, foi apresentado, e segue por 7 semanas, tá? 49 dias, até o 50º dia. E aí, muita gente tem dúvida. A contagem do Homer, não é a oferta, tá? Mas começa a partir da oferta, ok? Então, resumindo, o Homer é o molho, ou seja, a oferta de primícias, que é levada ali logo após a Páscoa. A contagem do Homer, são os 49 dias contados a partir dessa oferta, ok? Muito bem. E o processo como é que é? Vai lá, leva a oferta, ou seja, o molho, O molho das primícias, inicia a contagem. Conta 49 dias, 7 semanas. No 50º dia, tem uma nova oferta, que é Shavuot, festa da colheita, ou entrega da lei. Shavuot. Muito bem. E qual que é o destino da contagem? Conta até quando? Conta até Shavuot, até festa das semanas, até a festa da colheita. Essa contagem, ela tem esse objetivo. E na, na festa são oferecidos pães já com fermento, ou seja, Shavuot representa a colheita completa, de trigo, de grãos de trigo. Tá bem? Para a gente ficar bem claro, Agora, essa contagem, ela tem um significado, primeiro agrícola, e depois espiritual.
O agrícola, por quê? Ué, o Homer é o início da colheita, é o início da colheita, é a cevada, né? Shavuot, né, depois de 7 semanas, já é a colheita do trigo. Então, tem um calendário agrícola por trás, né, de toda essa sequência. E espiritual, né? Primeiro, a representatividade da dependência de Deus. No processo, a espera e a preparação, a contagem, né? A contagem ali. E no final, a celebração, a plenitude e a celebração. Tá? E a Bíblia não diz conte um homer por dia. Não. A Bíblia diz conte dias e semanas. Tá? O termo contagem do Homer, né, ele vem, né, depois, assim, ele vem da tradição judaica, porque a contagem está conectada à oferta inicial, ao molho das primícias, né? E essa sequência, ela revela um princípio profundo, né? Deus, ele não trata apenas do resultado final, mas do processo entre a promessa e o cumprimento, né? Ele dá o caminho também, não é só, aponta só para o resultado final, não, né? Ele vai entre a promessa e até o cumprimento, a presença dele, né? E essa contagem, né, marcava e marca, porque eles fazem até hoje, um tempo de expectativa, de disciplina, de consciência espiritual, né? Falta tanto tempo. Então, isso era contado, ok? Contado. E faz conexões muito importantes dentro do texto bíblico, porque a gente tem Êxodo, né, na saída do Egito, né? E tem Pessar. No em Levíticos 23, a gente tem a instrução das festas, não é verdade? E em Deuteronômio 16, a gente tem um reforço dessa contagem. Ou seja, o fato é que começa com um molho pequeno e em Shavuot termina com uma festa de abundância, a festa da colheita. Deus trabalha do pequeno, do simples, até a plenitude, né, visível. Tá? E a gente, diante disso tudo, a gente vê biblicamente que, né, a contagem do Homer não é a oferta em si. Ela começa a partir da oferta do molho das primícias. Ok? Muito bem. Isso é o que o texto bíblico diz. Agora, vamos lá, né? Algumas coisas mudaram com o tempo e a gente precisa, né, ver isso. A gente vê biblicamente um fato, né? Hoje ele é celebrado de um outro modo, mas aí a gente tem uma sequência, a gente tem também por que que mudou, né? E como mudou. A primeira mudança, né? A base bíblica, né? Em Levítico 23, 15, 16, diz assim: contareis para vós outros, desde o dia seguinte ao sábado. Em hebraico é a mesma coisa, desde o dia seguinte ao sábado, né? E aí é que está o problema, né? É Shabat, sábado, tá? O Shabat, ele tem ele gerou uma ambiguidade na interpretação ao longo do tempo. No Israel antigo, né, no período do Antigo Testamento, no período do tabernáculo e depois no primeiro templo, a contagem estava ligada diretamente ao ciclo agrícola real, ou seja, começava com a oferta do homem, do molho da cevada ali, e era feita de forma prática, comunitária. Não havia assim um sistema fixo, né, e uniforme como veio depois. É.
Então, era prática. Eles observavam a colheita, né? A oferta era no tempo real da colheita, era feita no tabernáculo, no templo, e era uma contagem simples de dias, né? Tudo indica isso ali, né? Já na época do segundo templo, surge uma divergência, tá? Começam mudanças mais importantes, tá? Da época, na época de Jesus, por exemplo, já havia duas interpretações principais, ou seja, era uma diferença entre os saduceus e os fariseus, gente. Olha só. Primeiro, o grupo sacerdotal tradicional, os fariseus, eles interpretavam o sábado como o sábado semanal literal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É o sábado. Então, um dia da semana, literal. Né? E aí o resultado? A oferta do homem ela acontecia sempre no domingo. Então, um dia depois, Páscoa, domingo. E a contagem começava, né, no domingo. E Shavuot caía sempre no domingo, tá? Por conta da contagem. Já com os fariseus, né, que foi a tradição que prevaleceu, eles interpretavam o sábado como o primeiro dia de Pessah, ou seja, o dia festivo. O sábado não é um dia da semana. O sábado é o dia festivo, é o dia de assembleia, é o dia de encontro, né, marcado com Deus. Nesse sentido, né, é o pensamento dos fariseus, e esse pensamento foi o pensamento que prevaleceu, né? Então, o resultado disso é que a oferta acontecia, a Páscoa era 15 de Nissan, no dia 16, né, começava a contagem não, 14 de Nissan, 15 entrega do molho, no dia 16 começava já a contagem, sempre nessa data fixa. E o que acontecia? Shavuot, né, começou a ter uma data variável, né? Variável. E é isso, né, a grande mudança. O início deixou de ser baseado no dia da semana e passou a ser baseado numa data fixa, ou seja, num calendário religioso. Bem, mas vamos lá. Qual era a prática na época de Jesus? É importante para nós saber disso, não é verdade? Qual era a prática ali? Na época de Jesus, a prática predominante era dos fariseus, né? Então, a contagem iniciava 16 de Nissan, né? É o método mais estruturado, aceito pelo povo. Mas sempre havia gente que debatia o contrário, tá? Aí, o que acontece, gente? O templo é destruído, né? O templo é destruído em 70 depois de Cristo, e aí ocorre uma outra mudança muito importante. Sem templo. Sem templo, não tem mais oferta do homem e nem sacrifício. Na verdade, não tinha que levar o novilho? Não tinha mais, não tinha templo, não tinha mais sacrifício. E aí, o que permanece? Permanece que a contagem ela continua, e aí ela continua como uma prática memorial, espiritual, né? Baseada na tradição farisaica, né? Os fariseus é que deram origem ao judaísmo rabínico, né? Instalado ali no primeiro século, ok? Muito bem. E, gente, né? Sim, a pergunta, mas professora, como é que era essa contagem, né? Como que funcionava isso, né? Olha, gente, a Bíblia, ela não descreve é, exatamente, né, como contar dia a dia. Ela apenas ordena o seguinte, né, para os judeus lá, para os hebreus: contar dias e semanas. Então, para entender
essa contagem na prática, o que que a gente precisa juntar? A gente precisa juntar o texto bíblico, a tradição judaica antiga, as fontes do período do segundo século. Então, a gente prega o emaranhado, né? E vai contrapor tudo isso e vai ver o que o resultado. Primeiro, o que que a Bíblia diz? Né? A Bíblia diz assim, né, em Levíticos 23, 15 a 16: contareis para vós, ou para vós, 7 semanas completas, até 50 dias. É isso que o texto bíblico diz, né? O hebraico usa uma expressão, né, que é usefartem lahem, né? Vocês contarão para si mesmos, né? Lahem, para si mesmo. Isso indica que é uma ação consciente, ou seja, provavelmente individual e também comunitária, mas não explica o método. Nananina, não. Não explica o método, né? Mas, então, sim, como é que faz? Tem registro? Tem alguma coisa escrita de como que eles faziam? Tem. A principal fonte, gente, que a gente tem, né, é a Mishnah, né? Sabem o que é a Mishnah? A Mishnah é um tratado, né? É uma obra de mais ou menos 200 depois de Cristo, que registra a tradição oral, né, dos discípulos. Então, sobre a contagem do Homer está registrado, né, porque tem partes, a Mishnah tem partes, né, tem tratados, né? Tem o tratado Menahot 10, né? Está lá no ponto de 1 a 5, ok? Está escrito lá na Mishnah. E aí, a gente tem que pensar assim, tá, mas então como é que isso era feito? Olha assim, vou te falar como que era feito, ok? Na tradição antiga. Começava com um evento público, ou seja, a colheita do homem era feita como um ritual solene. Então, segundo a Mishnah, ok? Segundo a Mishnah, os sacerdotes iam ao campo, colhiam o molho de cevada à noite e o povo assistia, ok? E o povo assistia. E depois voltavam, né, com o molho e faziam a cerimônia de girar ali no altar com o molho. E aí depois a contagem começava. A contagem era diária, ou seja, após a oferta ali, feita pelo sacerdote, cada dia era contado explicitamente, tá? Então, exemplo, né? Dia 1, hoje é o primeiro dia do homem. Dia 2, hoje é o segundo dia do homem, né? Depois de uma semana, aí incluía dias mais semanas. Por exemplo, hoje são 7 dias que fazem uma semana. Depois, hoje são 15 dias que fazem 2 semanas e um dia. Tudo isso, gente, porque o Senhor falou para contar dias, semanas, né? Dias e semanas. Então, eles contavam os dias, mas eles falavam, se juntava 7 dias, era uma semana, né? 14, 15 dias eram 2 semanas e um dia, ok? E de onde isso vem? Vem lá, né, do Levítico 7, 23, 15, 7 semanas completas. Ou seja, como eu falei, não só contar dias, mas também, né, organizar em semanas, tá? Bem, e essa forma já existia na época de Jesus? Muito provavelmente, sim, né? Fontes como Flávio Josefo, que é um historiador, né, ali do primeiro século, né, e também a literatura rabínica antiga, né, trazem essa indicação, né, que a contagem já era uma prática estabelecida
ligada ao templo e também ao povo. Né? Mas aí, gente, né? Não tem manual bíblico, né? Não tem indicação bíblica. E como é que fazia? Muito bem. A indicação, né, que essa contagem era oral, falada diariamente, sequencial, dia após dia, tá? Consciente, ou seja, não era uma coisa automática, e possivelmente se fazia em casa ou em comunidade, associada a um calendário, ok? Tá? E aí, o que que a gente não tem? A gente não tem como saber, tá? A gente não tem no Antigo Testamento, não nem em hebraico, a gente não encontra no texto, né, uma fórmula fixa de recitação e instruções detalhadas como diga isso todo dia, diga aquilo. Não, a gente não tem isso, né? A gente não tem uma descrição passo a passo. Mas, professora, eu vi em tal lugar, né, falando que tem 7 etapas, que tem isso, que tem aquilo, né? Isso vem muito depois, e eu vou falar para vocês de onde é que vem, tá? Então, ou seja, o que a Bíblia manda fazer é contar dias e semanas a partir do molho das primícias, que é o Homer, tá? E a tradição mostra uma contagem diária, verbalizada, progressiva, dias mais semanas, iniciada por um evento público, que era a oferta. É isso que a gente tem, tá? O fato, gente, de Deus não detalhar o como, né, é muito significativo. Ou seja, o foco não é um ritual mecânico, ó, faz assim, 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 né? Mas o foco era a consciência do tempo e do processo, tá? Agora, a gente tem, né, por pesquisa, uma forma tradicional completa de fazer o Homer hoje, né? Isso para o povo hebreu, ok? Povo judeu, baseada na prática do judaísmo rabínico, né? Desenvolvida a partir da Mishnah, consolidada com uma liturgia rabínica posterior, tá? Então, como que é essa contagem atualmente? Como que o povo judeu faz essa contagem? A contagem começa na noite do dia 16 de Nissan, ok? 16 de Nissan. Começa, sim, na noite da amanhã. Começa amanhã. A partir da segunda noite de Pessar. Importante, no calendário, né? Ou seja, o dia deles começa a partir do pôr do sol, ok? Portanto, a contagem é feita à noite. No momento da contagem, tá? No momento da contagem, tradicionalmente é uma oração à noite, tá? E aí eles vão passo a passo, eles recitam todos os dias uma bênção em hebraico, né? É uma bênção curtinha, né? Fácil, né? Que é Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam asher kitshanu bemi tzvotav Vetsi Vanu al Sefirah Haomer, né? Que significa: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acerca da contagem do homem. Né? E eles declaravam, né, algo específico, e na prática era assim: hoje é o primeiro dia do homem, né? Hoje são 7 dias que fazem uma semana, como eu disse para vocês. E isso vai até o dia 49, são 49 dias, tá? E aí, no 50º dia, celebra-se Shavuot, festa da colheita, festa das semanas, tá? E é isso, gente. Agora, tem uns princípios por trás dessa prática. Ou seja,
né? É consciente, é verbal. Não basta saber o dia, precisa declarar, né? E é uma preparação, né, que Deus deu, uma preparação espiritual que Deus deu para a expectativa do refinamento para, né, de Pessah, da Páscoa, até chegar a Shavuot. Com tudo que estava acontecendo, né, é como uma preparação. Tá? Não é no deserto, não preparou, o Senhor não preparou, preparou o povo mesmo de Pessah, ou seja, da saída do Egito, até receber a entrega da lei, até Shavuot, né? E cada dia era contado, né? Então, né, era um tempo entre um passo entre a saída do Egito e o encontro com Deus no Sinai, né? Não é só marcar o tempo, é caminhar conscientemente do que está fazendo, tá bem? Agora, gente, tem um paralelo muito interessante. Eu já contei isso para vocês, que o meu pastor entendeu isso muito bem. E ele fazia, né, a contagem sem, sem tocar, né, no texto do Antigo Testamento. Olha só, né? É um paralelo para ser feito com equilíbrio. Não é algo expressamente ordenado no texto bíblico, ok? Né? E nem é um mandamento, o homem é um estatuto, ok? Né? É um estatuto, não é mandamento, ou seja, não onera a culpa, né? Os judeus, assim, se fizer muito bem, né? Mas não onerava a culpa. Mas tem vou fazer uma leitura teológica, né, que é um paralelo interessante, tá? A contagem do homem vai de Pessah, que é a libertação do povo de Israel do Egito, até Shavuot, a entrega da Torá, ok? No Novo Testamento, Yeshua, Jesus o Cristo, morre quando? Em Pessah, né? E ele diz para os discípulos estarem, ele aparece e ele diz para os discípulos esperarem até quando? Até, né, para receber o Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, é exatamente no dia de Shavuot. Nós chamamos de Pentecostes, porque são 50 dias, né, mas era a festa de Shavuot. E aí? O mesmo intervalo de tempo, 50 dias, entre redenção e revelação e poder. Ok? No Homer, a contagem era diária, era um processo consciente, a expectativa era crescente. Concorda comigo? Né? Nos discípulos, período de espera após a ressurreição, era reunião constante, oração, perseverança, dia após dia, até que, né, Atos, 14 dias perseveravam unânimes em oração, até a descida do Espírito Santo. Então, eu tenho lá uma contagem do homem no Antigo Testamento, né, e um período de espera dos discípulos em Atos. No homem, eu tinha uma contagem diária. Nos discípulos, eu tinha uma esperança contínua. Tá? Na contagem do homem, tinha consciência de tempo. Com os discípulos, perseverança espiritual. Na contagem do homem, preparação para receber a lei, preparação para Shavuot, festa das semanas, a colheita, a abundância. No Novo Testamento, em Atos, os discípulos, preparação até Pentecostes. Modo da espera. Né? Aí pensa, né? Um ponto muito forte, gente, é que
A contagem do Homer, ela não é passiva, ela é ativa. Contar, marcar, acompanhar, né? Enquanto isso, eles estavam acompanhando, né, tem gente que usa agrícola, no crescimento da colheita para fazer a colheita no 50º dia, né? Aquela festa da colheita. Agora, a espera dos discípulos, pensa bem, ela não foi passiva também. Ela foi marcada por unidade, ela foi marcada por oração, por expectativa, né? Eles não estavam esperando qualquer coisa, né? Eles estavam posicionados, se preparando para receber, não é verdade? Então, a gente tem, né, em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desce a manifestações sobrenatural, início de uma nova fase, né? E línguas como que de fogo, ou seja, a mesma atmosfera da entrega da lei em Shavuot, ali no Sinai, né? Em Shavuot, no Antigo Testamento, Deus desce do monte a fogo, som, né? Relâmpagos. Em Atos 2, línguas como que de fogo, som do céu, Deus se manifesta, né? Então, é uma conexão muito profunda, né? Porque antes, em Shavuot, era a lei, né, escrita em tábuas. Ok? Antes, a lei escrita em tábuas. E agora, lei escrita no coração. Jeremias 31, de 31 a 34. Tá? Olha só, que maravilha. Né? E o que muda, gente, o que muda, e não podemos ignorar isso. Né? E é importante dizer isso, tá? Eu estou fazendo um paralelo, ok? Os discípulos, eles não estavam contando o homem explicitamente no texto. O texto bíblico não diz isso. Atos não descreve essa prática, ok? Tá bem? Muito bem, né? Mas o paralelo sim, é simbólico, não é uma instrução, não é um mandamento, é um paralelo que eu estou fazendo, que é uma aplicação, né, espiritual, ok? Muito bem. Entre a promessa e o cumprimento existe um tempo, né? É, Deus, ele tira o povo do Egito, mas ele precisava dar uma direção para esse povo, mas ele preparou esse povo para receber a lei em Shavuot, né? E a mesma coisa, né? Jesus ressuscitou, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, eles esperaram, né? 50 dias, né? 50 Pentecostes. E esse tempo, tanto em um quanto em outro, não é vazio, é um tempo formativo, formativo, ok? Formativo. Então, quer dizer o quê? Que, assim como Israel contou os dias até Shavuot, os discípulos viveram os dias de espera até o derramar do Espírito Santo. Não em passividade, mas em preparação, né? Ou seja, a gente precisa entender o texto, né, como ele realmente é, e depois a gente pode criar, né, paralelos, analogias, que são indicativas, né? Não está escrito, eu tracei um paralelo, uma analogia. Entenderam? Então, esse período, esse período agora, né, de até a festa da colheita, é, até Shavuot, é um período muito interessante, tá? É, é um período de preparação, né, para uma colheita, não é isso? Agora eu vou contar para vocês o que que meu pastor fez. Acho que eu já contei uma vez, mas eu vou contar de novo, ok? Chegou na Páscoa, né?
E tudo bem, teve a ceia da Páscoa, e aí ele fez um desafio a cada um de nós, para que nós escolhêssemos três pessoas, é, três pessoas, para que a gente estivesse orando por essas três pessoas. Essas pessoas ainda, né, não conheciam Jesus, não conheciam Yeshua, que a gente estivesse orando por elas. E essas pessoas, elas não era só orar com elas, era conviver com essas pessoas, né? Era tomar café, tomar sorvete, né? Era conviver com essas pessoas, ou seja, mostrar para as pessoas quem nós somos em Cristo. E aí, e foi, sim, 7 semanas, assim, ok? 7 semanas. No final das 7 semanas, né, a gente convidou essas pessoas para uma festa de Pentecostes, na igreja. E essa festa eram 48 horas, né? Ou 24 horas, de 48 horas, de louvor e adoração. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês têm ideia do quanto foi a colheita? Gente. Gente. Foi uma colheita maravilhosa. Maravilhosa. Sim, né? Tantos e tantos, né, rendidos aos pés do Senhor, né? É, é tanto poder que a pessoa não conseguia ficar de pé, de verdade. E as ofertas? Gente, nesse dia precisou verdadeiramente pegar um caminhãozinho e colocar as ofertas que foram deixadas no altar, de gratidão, de gratidão. Então, a gente precisa aprender a traçar esses paralelos para entender melhor, né? O que né, o Novo Testamento está dizendo e também, né, os princípios que o texto do Antigo Testamento traz, né? São princípios maravilhosos, a gente precisa entender isso, tá ok? Né? Então, hoje eu queria trazer isso para vocês, né? A gente está começando, né? Amanhã, a contagem do homem, com muita alegria, né? E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa, né, com a contagem do homem e com esse paralelo que eu fiz. E a gente se vê na próxima semana, né, próxima quinta-feira, com a graça do Senhor Jesus, para mais uma, né, aula semanal aqui, tá bem? Né? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a professora, né, que eu faço questão de explicar, tá bem? Quem não tem meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem no direct do Instagram, né? Tá bem assim? Quem está aqui no Zoom pode deixar a pergunta que eu respondo, tá? Gente, shalom, Deus abençoe, né? Deus abençoe em tudo, tá bom? Shalom, tchau! Gente, para vocês que estão no Zoom, shalom, né? Tchau. A gente vai terminando aqui.